bem-vindo ao primeiro TV Câmara de 2015. O Legislativo de Ponte Nova, após cumprir o estabelecido pela Constituição Federal, que prevê 2 períodos com recessos em janeiro e julho, retornou em 2 de fevereiro com as suas reuniões plenárias. Durante o recesso, não houve convocação extraordinária pelo prefeito Guto Malta e os vereadores continuaram com suas atividades parlamentares. Em janeiro, eles participaram de audiência pública realizada pelo DEMAIS a fim de apresentar à população as alternativas locacionais para a construção da estação de tratamento de esgoto, AET de Ponte Nova. 7 terrenos foram analisados e concluiu-se que a área próxima à Granja Gravatá, localizada à margem esquerda do Rio Piranga e a mais de 1 quilômetro de distância das últimas casas do bairro Rasa, apresenta diversas vantagens, como distância de adensamentos populacionais, topografia adequada à implantação do sistema integrado, investimentos mais reduzidos em tubulações para a condução dos esgotos brutos até a ET e lançamento dos esgotos tratados no Rio Piranga. A Comissão de Meio Ambiente também se reuniu com representantes da Defesa Civil, DEMAIS, Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural, Parque Natural Municipal Tancredo Neves e Corpo de Bombeiros, com o objetivo de definir metas e desenvolver campanhas de conscientização quanto à prevenção de incêndios em matas de Ponte Nova. Em 24 de fevereiro acontece outra reunião, desta vez para formar a Comissão de Prevenção a Incêndios do município. 7 projetos de lei apresentados no ano passado e que ainda tramitam nas comissões permanentes retornam à pauta em 2015. O de número 14 de 2014, de autoria da vereadora Marília Rola, trata da instalação de sistema de aquecimento de água por energia solar em novas edificações no município de Ponte Nova. O de número 27 de 2014, de iniciativa do vereador Léo Moreira, trata da disponibilidade de obras de arte em prédios públicos e privados. Também tramitam os projetos número 3.334 de 2014, que concede o uso de área à empresa Fabrício da Silva. Número 3.412 de 2014, que concede o uso de área à empresa Gilmar Soares de Souza. Número 3.420 de 2014, que institui a Política Municipal de Arquivos. Número 3.398 de 2014, que altera a Lei Municipal número 2.656 de 2003, que denomina de Avenida Mário Martins de Freitas o trecho da rodovia MG 329 no perímetro urbano de Ponte Nova, na região do bairro Paraíso. E número 3.376 de 2014, que propõe alterações no Código Tributário quanto à revogação de incisos que tratam da taxa de iluminação pública, mudança na nomenclatura da taxa de vistoria para a liberação de habite-se e instituição de taxa de emissão de relatório do histórico cadastral do imóvel e da taxa de vistoria para a habite-se. Os projetos estão disponíveis no portal www.pontenova.mg.leg.br. A primeira reunião plenária de 2015 teve a participação de moradores da comunidade do Pontal. E o presidente da mesa diretora, José Mauro Raimundi, eleito para o biênio 2015-2016, juntamente com o vice-presidente Antônio Carlos Pracatá e o secretário Joãozinho Carteiro, deu boas-vindas aos vereadores. Queremos buscar maior participação das pessoas no dia a dia da Câmara e, para isso, precisamos do envolvimento de todos os vereadores. Vamos trabalhar também para aprimorar e modernizar a estrutura de trabalho dos vereadores aqui na sede do Legislativo. O importante é a independência do Poder Legislativo. E mais importante ainda é exercermos nossas funções com dedicação, respeito, valorizando os cidadãos que nos elegeram para representá-los. Somos um colegiado e individualmente temos o mesmo valor na hora de votar, independentemente do partido ou da forma de pensar de cada um. José Mauro nomeou os novos membros das comissões permanentes. De acordo com o regimento interno da Câmara de Ponte Nova, os membros da mesa, com exceção do presidente, podem integrar as comissões permanentes. O mandato de 2 anos de legislatura vedada a recondução integral de seus membros. As comissões estão constituídas da seguinte forma: na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, Anísio Filho, Valéria Alvarenga e Wellington Neim. Na Comissão de Defesa do Meio Ambiente, Joãozinho Carteiro, Tony do Badalo e Wellington Neim. Na Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, José Rubens Tavares, Marília Rola e Geraldo Lula. Na Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, Anísio Filho, Antônio Carlos Pracatá e Patrícia Castanheira.
e na Comissão de Serviços Públicos Municipais, Valéria Alvarenga, Léo Moreira e Anderson Azevedo. Os vereadores agora vão decidir quem assume a presidência e a secretaria das comissões. Ainda na reunião de 2 de fevereiro, entrou em tramitação na Casa o projeto de lei número 3.426 de 2015, que autoriza o Poder Executivo, mediante convênio, a conceder auxílio financeiro às entidades APAI, Guarda Mirim Estrela Radiante e Fundação Menino Jesus, para pagamento de despesas de pessoal destinado ao atendimento de ações e serviços públicos relevantes. O projeto de lei será analisado pelas comissões de Serviços Públicos Municipais, Finanças, Legislação e Justiça e Orçamento e Tomada de Contas, com suporte técnico das assessorias jurídica e legislativa da Casa. E depois do intervalo, você acompanha mais informações da primeira reunião plenária de 2015. Visando a interatividade e a transparência, a Câmara Municipal de Ponte Nova disponibiliza semanalmente nas redes sociais o informativo online legislativo, registrando a rotina do processo legislativo, a atuação dos vereadores e as informações sobre os principais assuntos tratados em plenário. O interessado em receber o legislativo pode fazer a solicitação à assessoria de comunicação da Câmara através do e-mail imprensa@câmarapontenova.com.br. Ele também está disponível em nossas redes sociais. Acesse o portal www.pontenova.mg.leg.br, facebook.com/Câmara Ponte Nova e twitter.com/Câmara Ponte Nova. O TV Câmara está de volta. Em 2 de fevereiro, o presidente da mesa diretora, José Mauro Raimundi, assinou a portaria número 7 de 2015, nomeando o advogado Eduardo Gomes Rodrigues Benfeito para o exercício do cargo de assessor jurídico da Câmara. Esta não é a primeira vez que Eduardo Benfeito assume o cargo no Legislativo Pontenovense. De 2006 a 2011, Eduardo ocupou o cargo de auditor financeiro e orçamentário. Em 2011, foi convidado pelo então prefeito Joãozinho Carvalho a assumir a Secretaria Municipal de Governo. Ainda na reunião de 2 de fevereiro, foi lido e encaminhado à Comissão de Orçamento e Tomada de Contas o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativo às contas do município no exercício de 2013. Os vereadores também fizeram indicações verbais ao Executivo e demais órgãos do município. Gostaria também de estar mandando um ofício a secretária do Meio Ambiente, a senhorita Alessandra, para que intervenha o mais urgente possível na limpeza do pontal, tendo em vista que uma das meninas, lá ficam 2 pessoas por conta, e uma delas já tem quase 4 meses já que está afastada. Eu gostaria de assinar com você que exatamente nesse teor uma indicação minha para que contratasse enviasse mais uma pessoa para a limpeza do pontal, porque a menina que está lá está sobrecarregada. Ao gabinete, solicitar a extensão da rede de iluminação na ponte Rio Doce, do qual recebi retorno hoje sobre os barrotes que estão danificados, e a população tem reclamado muito de estacionamento de carretas naquele local com a falta de iluminação. Retorno da Prefeitura quanto à conclusão do asfaltamento da rua Carangola e também que identifique para essa Câmara onde será construído a futura unidade do PSF Santo Antônio, conforme emenda do deputado federal Vitor Penido, que foi encaminhada ao gabinete. Eu gostaria de encaminhar um pedido para o Executivo que foi a mim solicitado dos trabalhadores ali, comerciantes da Avenida Dr. José Grossi, e também pelo risco de acidentes ali no local. Solicito ao Executivo que providencie ali a operação tapa-buracos na avenida, num local próximo ali ao posto Vitória. Eu gostaria, senhor presidente, de fazer 2 indicações. Uma delas para o DEMAS, solicitando o DEMAS que faça um estudo com relação à água que está vazando ali próxima ao Banco do Brasil. Eu fui parado lá por um feirante e ele mostrou a quantidade de água que está vazando na ponte ali. Ninguém sabe se é de esgoto, se é água de chuva, e a água está saindo assim muito clara. A gente acha que pode ser vazamento de algum cano. E a gente pede o DEMAS aí para fazer uma vistoria no local e ver se realmente existe algum cano furado lá ou se é a rede de esgoto. Solicitado ao Executivo a inclusão de alunos no transporte escolar,
que vem da comunidade da Boa Vista e passa com vagas dentro do transporte para que possa acolher dentro desse transporte escolar algumas crianças que residem no Pontal e necessitam da escola de tempo integral que fica localizada na usina. De acordo com a Lei 3882, no seu artigo 1º, senhor presidente, que fala com muita clareza que fica autorizada a utilização por alunos da rede pública de ensino residentes em áreas semi-urbanas, e a comunidade do Pontal já é considerada área semi-urbana, de acordo com a Lei 3882, das vagas ociosas nos veículos do transporte escolar rural. Fosse encaminhado ao prefeito municipal solicitando mesmo que autorize a secretaria competente que efetue aí a liberação do caminhão de lixo que possa passar na rua Zé Paulo dos Santos, Zé Afonso Pereira e Avenida 1 no bairro Progresso. Essas ruas já estão calçadas e lá não encontra caminhão de lixo. A outra indicação, senhor presidente, só para justificar, mas quando foi Antônio Bartolomeu prefeito dessa cidade, nós tivemos a oportunidade de construir lá um posto de saúde, que hoje funciona no mandato de Padre Ademir, junto com o Ministério das Minas e Energias, foi colocada iluminação para que a comunidade lá, atendendo nosso pedido, junto à comunidade do Cedro, do Nogueira. No mandato de Zezé Bidala foi colocado orelhão e transporte, que foi feito também esse pedido, só para justificar. E agora, essa semana, nós tivemos uma reunião com a comunidade, senhor presidente. Existe um anseio muito grande da comunidade com referência ao acesso do cemitério. Eu gostaria que fosse caminhado esse ofício, reforçando aí outras indicações, para que o prefeito Guto possa, através da sua secretaria competente, que efetue lá a providência do acesso do cemitério do Cedro. Eu gostaria de enviar um ofício ao executivo que pediram que providenciasse junto aos Correios o código de endereçamento postal, ou seja, o CEP, das ruas do loteamento Chácara das Flores, segunda e terceira fase. A primeira fase já tem. E de algumas ruas que ainda não possuem também. Essa indicação ela até mesmo baseada na resposta que essa casa teve aí da empresa Laticínio Porto Alegre, e essa indicação aí de um ofício ao demais em conjunto com o CODEMA para que providencie uma análise da água do Ribeirão Oratórios antes e depois da Laticínio Porto Alegre. A outra indicação, senhor presidente, é para a comissão tarifária para que estude a possibilidade, já fiz essa indicação aqui, uma dessa indicação aqui, em uma outra oportunidade, reiterando, que estude a possibilidade de estar colocando do ônibus do Novo Horizonte, estar circulando somente Novo Horizonte Centro, e porque antes o bairro Novo Horizonte, o bairro do São Geraldo era um bairro pequeno, então essa linha atende os dois bairros e um ônibus só era o suficiente. Eu gostaria que fizesse um ofício ao nosso prefeito Guto Malta, pedindo a possibilidade de fazer contato com a CEMIG, colocando uma extensão de rede na rua da Volta da Lagoa, bem como colocação de luminárias que até hoje não foram colocadas. E também um ofício ao nosso prefeito Guto Malta, solicitando que seja colocada na Florência ou uma academia de saúde, ou uma academia ao ar livre para aquela comunidade. Eu também gostaria que enviasse um ofício à instituição Lar Irmã Abigail, ali na subida do Sumaré, que numa reforma ali eles fizeram, cumprindo a sua parte ali, colocando um corrimão naquela escadaria ali para possibilitar um conforto e uma segurança maior aos idosos que transitam ali. Depois do intervalo, você acompanha a Palavra Livre dos vereadores. O programa Câmara Informa vai ao ar de segunda a sexta-feira às 18 horas e 55 minutos, com reprise às 12h25. Na quinta-feira, às 18h25, acompanhe também as notícias do Legislativo no programa TV Câmara de Ponte Nova. A reapresentação é na sexta-feira, às 11h55. Fique por dentro dos debates e decisões políticas mais importantes para o nosso município.
O TV Câmara está de volta e a partir de agora você acompanha a Palavra Livre da reunião de 2 de fevereiro. A vereadora Valéria Alvarenga comentou a situação de alguns alunos da comunidade do Pontal com relação ao transporte escolar. Estes alunos, por força de lei, por garantias constitucionais, o direito ao acesso à educação, o Estado entre si, junto com o município, o Estado em si, ele se responsabiliza pelo transporte escolar nessa situação. Então, o que fizeram? Eu não sei o que se passa na cabeça de uma comissão que no final do ano pegou todos... Não é a primeira vez que isso acontece, não. Isso vem acontecendo na comunidade do Pontal e alguém tem que falar. Pegam esses alunos que terminam o primeiro ensino fundamental e colocam naquela comissão de zoneamento, onde que vai estudar, para estudar na escola polivalente. A lei é muito clara, o aluno tem acesso à escola mais próxima de sua casa. E a escola mais próxima das comunidades do Pontal é o estadual. Eu tenho a esperança de que o prefeito vai estar ouvindo, não sei se ele tem conhecimento disso, que muitas vezes o que acontece numa secretaria não é chegado aos ouvidos da administração pública. Eu sei porque já fui secretária, deveria ser chegado, não sei se foi. Estar convocando, e se isso não resolver dentro desta semana com uma certa urgência, convocar aos pais junto comigo para que possamos ir ao Ministério Público resolver este problema. As crianças, os adolescentes do Pontal, infelizmente, eles não concordaram da ida pro polivalente, principalmente pelo motivo de eles terem ido na secretaria e a secretaria ter informado que tinha as vagas. Assim chegou para mim. Eles foram na secretaria, a secretaria informou que tinha as vagas, mas só que se eles fossem para o estadual não teria o Vale Transporte. Isso eu quero deixar, isso é desumano, quero deixar aqui claro para você que nós estamos juntos nessa batalha, estou junto com você. Patrícia Castanheira destacou o momento de racionamento de água no país e apresentou sugestões ao Executivo. A gente sabe que essa questão aí da falta de água no São Pedro e em outros bairros de Ponte Nova não é a mesma falta de água que está sendo na área rural, porque aqui é uma questão de solucionar a pressão, né, que está sendo aí no novo sistema que eles colocaram, e a gente espera que solucione isso o mais rápido possível, porque não está faltando recurso aqui, porque a captação do Rio Piranga aí continua. Mas na área rural nós temos aí vários produtores que não estão trabalhando porque não tem como aguar, né, as hortas, as plantações, não está tendo como irrigar, mal está tendo água para beber nas comunidades rurais. José Rubens Tavares também falou da crise da água. A primeira crise que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar agora é o problema da água. Você vê aí que os produtores rurais, a maioria deles já estão ficando sem água até para tratar dos boi. Então eu acho que a prefeitura deveria, através da Secretaria Rural, ter um planejamento que possa aí ajudar esse pequeno produtor rural. Por quê? Essa semana mesmo eu tive a oportunidade de visitar um produtor rural e infelizmente ele vai ter que vender seu gado porque não tem água mais. Ele não tem como atravessar a rua para levar os gados até aonde que tem a nascente da água. Ele tem que fazer um passagado. E esse passagado depende justamente da prefeitura que possa contribuir. E por outro lado, senhor presidente, através dessa crise de água, vem os produtores rurais, nós também temos a crise financeira do país. Todos nós sabemos que o país está numa crise, e essa crise vem violenta. Violenta no sentido de que falta de recurso, falta de planejamento, desemprego violento que nós vamos ter daqui uns dias, porque eu já encontrei com várias pessoas a qual eu conheço falando que ficou desempregado. Tem pessoas ligadas que mexem com o banco e falam: Rubinho, eu nunca vi tanto pagamento de fundo de garantia como nós estamos pagando. E isso vai refletir na nossa cidade. Então depende aí da prefeitura que possa fazer um planejamento, um estudo, para que nós podemos solucionar alguns problemas. Não esperamos aqui grandes obras, grandes benfeitorias para Ponte Nova, porque nós vamos falar aqui que vai fazer. E é mentira, porque os recursos não vêm, porque não tem dinheiro. Não é porque o prefeito não quer, porque os vereadores não querem. É porque a crise do país está, todo mundo está vendo a crise do país aí. O Wellington Neim ressaltou a necessidade de calçamento nas ruas Santa Mônica e Nossa Senhora Aparecida no Pontal
e a falta d'água na comunidade de Joaninho. Aquela comunidade, ela tem mais ou menos umas 8, 10 casas, senhor presidente, e ela já tem uns 15 dias que eles estão sem água. Está sem água e eles estão tendo que buscar essas águas em casas vizinhas de fazendeiros vizinhos, em carroças de boi, como no Nordeste se faz, por causa que a mina que abastece as caixas d'água, que abastece essas casas, secaram. Infelizmente elas secaram e está nem pingando, nem merejando água. Anderson Azevedo destacou melhorias no bairro São Pedro e região. Nos próximos dias iremos aí inaugurar aí algumas obras dentro da comunidade do bairro São Pedro, que são obras de anseios antigos daquela comunidade e que, em trabalho com o prefeito municipal Guto Malta, que tem olhado e tem atendido e olhado com carinho para a nossa comunidade, dentre elas tem aí o posto de saúde, o PSF do bairro São Pedro, que, segundo informações, desde que da sua inauguração nunca passou por uma intervenção de melhorias. Então, esse PSF ele já está todo reformado, só aguardando aí a chegada da mobília para que possa estar entregando aí para a população do bairro São Pedro. O vereador também se manifestou em relação à resposta do Laticínios Porto Alegre ao ofício enviado pela Comissão de Meio Ambiente. Ao que parece, a empresa comete equívoco ao negar a competência da Câmara em fiscalizar a previsão legal de exercício de fiscalização por órgãos específicos, SUPLAN, FEAM, CODEMA e etc. Não exclui a competência desta Câmara e dos vereadores em exercer a fiscalização de questões afetadas aos interesses públicos. Se a empresa obteve licenciamento ambiental e cumpriu as consoantes impostas, causa-me estranheza a recusar encaminhar cópias de licenciamento ambiental. Eu também fiz indicação pedindo a documentação que comprova, quer dizer, que o Laticínio Porto Alegre terminou tudo que foi pedido nas suas condicionantes. Respeito ao meio ambiente e tudo mais, e aos moradores. E o que me dá mais direito em pedir essa informação à empresa do Laticínio Porto Alegre é o seguinte, que antes de instalação dessa empresa na minha comunidade, no bairro Ana Florência, a Associação de Moradores solicitou uma audiência pública à empresa. E essa audiência pública foi realizada na Florência e foi bastante questionada. O assessor jurídico dessa casa também esteve nessa reunião e participou dessa audiência pública. Eu questionei ao proprietário a possibilidade de mau cheiro e vir prejudicar não só o meio ambiente, mas também as pessoas. A gente lamenta uma correspondência tão indelicada dessa. Acho que foi um desrespeito com essa casa, porque, sim, cabe à Câmara fiscalizar o meio ambiente e é função da Câmara, sim. O meio ambiente, nós não vamos fiscalizar a firma, mas o meio ambiente é função da Câmara, é coisa pública que atinge ao público, então isso é função da coisa. Acredito que ele foi muito infeliz quando fez uma correspondência com esse teor. Anísio Filho cobrou melhorias para o bairro Ana Florência. Nós esperamos na Ana Florência várias coisas que foram pedidas aqui nessa casa. O vereador Anísio está aqui representando aquela comunidade, não só aquela comunidade, mas toda Ponte Nova, toda a cidade. A comunidade aguarda lá agora posto de saúde, que foi uma promessa, uma recepção do celular, que nós lá não temos celular, né? Aguardamos também o calçamento da rua Orlando Geraldo, o calçamento da Praça da Igreja até o início, até o final da Olaria, que é o início lá da Granja, ponte na Olaria, ponte na volta da Lagoa, recuperação de ponte sentido Fazenda de Oratórios, Rua do Sorriso, o asfalto, a melhora do asfalto do trevo até no bairro Ana Florência. São várias indicações que foram feitas no ano passado e que o vereador e que o nosso prefeito Guto Malta manifestou
que agora em 2015 vai realizar. A comunidade ali ficou há muito tempo sem ter obras significativas, né? E espero, Anísio, que realmente o governo possa estar olhando com carinho e acelerando isso aí para que faça essas obras aí nesses 2 próximos anos. Estou vendo aí que já foi divulgado através do Diário Oficial, que vai ser calçado lá a Rua da Escola, né? Outras ruas também. Então, a gente está atento a isso, mas a gente pede agilidade, mais carinho com o bairro Ana Florência. E esperamos também que até que esse posto de saúde seja construído, que dê uma manutenção lá no posto. Antônio Carlos Pracatá comentou a situação da Rua Carangola e pediu urgência no término dos trabalhos. Há 2 meses, 1 mês e pouco atrás, eu mencionei nessa tribuna aqui com relação aos buracos que foram feitos nessa rua e não colocaram as manilhas. E existia várias reclamações dos moradores, com razão, com relação ao movimento dos seus comércios. Foi feito a colocação das manilhas, mas infelizmente o asfalto já está passando da hora. Eu acho que existe ali, por exemplo, um prazo da obra, igual tem a placa lá. Eu acredito talvez está esperando fazer a drenagem da rua Professor Martiniano Ferreira, que é a própria empreiteira que está fazendo o serviço da Carangola, está fazendo a rua Martiniano Ferreira. Mas a gente espera assim, dar mais uma agilidade nisso, porque está ficando uma situação meio difícil. Eu tive a oportunidade de ligar para o senhor Luciano, que é o proprietário da 3T, que até o Neim já conhece, e disse a ele que essa rua estava trazendo transtorno e que a imprensa de Ponte Nova estava cobrando, e havia várias notícias. Eu gostaria de saber dele se realmente tinha fundamento essa notícia conforme estava sendo ocorrido em Ponte Nova. Uma delas seria que a empresa tinha o contrato com a prefeitura, mas a prefeitura não tinha o dinheiro para pagar a obra. Outra foi que o contrato seria termo aditivo e que eles não queriam assinar o termo aditivo. E ele me disse com as palavras deles que está tudo em ordem, o cronograma tudo em ordem, mas só que ele não veio fazer o serviço porque ele deu férias coletivas para todos os funcionários, que mês de janeiro é férias coletivas para as empreiteiras. Então que ele deu essas férias coletivas. Eu ainda disse a ele que deveria ter feito, que ele foi comunicado pela prefeitura, ele foi notificado pela prefeitura, ele tem essa notificação, ele reconhece. Eu disse a ele que esse estava trazendo transtornos não só para os moradores, mas como para os vereadores, que estava sendo cobrado, a imprensa, e que teria que ter movimento para fazer. E ele garantiu que hoje estaria retornando todos os funcionários, que na terça e na quarta ele ia fazer um serviço na cidade pequena, que é um serviço pequeno, mas que na quinta-feira estará em Ponte Nova para realizar o resto das obras. José Mauro Raimundi comentou a participação de moradores do Pontal na região e convocou a população a participar dos trabalhos do Legislativo. Esta é uma forma de aproximar o cidadão e a cidadã das reais condições do município. O nosso próprio orçamento ele foi menor do que o ano passado, me parece que em torno dos 10%. Com mais a inflação, quer dizer que gira em torno de 6, 7%, quer dizer, o nosso orçamento desse ano está menor do que o ano passado, 16%. Quer dizer, você põe no coisa aí, só aqui está menos 20 milhões de reais aí ou mais. Aí você vai o Estado que nós estamos recebendo dentro aí, também sem condição nenhuma financeira. Você vai para a área federal, o que a gente vê aí é aumento de tributo, aumento de taxas, aumento de tudo quanto há para cobrir rombo do orçamentário. Então isso quer dizer o seguinte, que nós todos temos que ter com muito cuidado, muita austeridade, ter a capacidade muito grande de gerir a coisa pública, porque realmente hoje está brava a situação. Isso é uma situação que cabe a nós políticos, principalmente começar disso aqui, de mostrar para essa futura geração que está chegando que a maneira de fazer política ela tem que mudar. As reuniões plenárias da Câmara de Ponte Nova acontecem às segundas e quintas-feiras, às 19 horas, no plenário João Mairinque, e são abertas ao público. Você pode acompanhá-las também ao vivo no portal www.pontenova.mg.leg.br. Os áudios das reuniões ficam armazenados na página, assim como todos os programas e divulgações institucionais produzidos pela Assessoria de Comunicação da Câmara de Ponte Nova.
Participe do nosso facebook.com/Câmara Ponte Nova e twitter.com/Câmara Ponte Nova. O TV Câmara desta semana termina aqui. Voltaremos na próxima quinta-feira com mais notícias do Legislativo de Ponte Nova. Até lá!